Bom, pessoal, então vamos lá, nossa aula, nossa live aí sobre carga elétrica, um assunto bem, acho que simples, muito parecido com o ensino médio ainda, talvez com alguns detalhes do formalismo, uma definição de corrente como uma derivada, um dq/dt, uma derivada temporal da carga, quanto a carga passa por unidade de tempo num fio, e a proposição da força elétrica na forma vetorial. Tá? Então, são acho que alguns elementos podem ser novidades para alguns. E que mais? Princípio sobre superposição. E eu vou querer falar depois de 2 teoremas, só para nos preparar para as próximas aulas. Bom, vocês já devem ter assistido a aula, então alguma dúvida antes que eu comece? Algo queiram perguntar aí, alguma coisa que enroscou? Se não tem, então começo eu. Tá? Eu vou destacar alguns poucos pontos que eu acho interessantes para complementar e vamos tocar. Eu vou tentar aqui compartilhar uma tela. Tá, espero que funcione. Então, ó, se tudo deu certo, vocês estão vendo uma tela branca, correto? Isso mesmo. Então, deixa eu até apagar isso aqui, que isso aqui já não precisa mais, isso aqui foi um teste. Então, vamos lá, deixa eu brincar um pouquinho com ela e ver se ela funciona. O que eu quero destacar dessa aula sobre... Olha, vamos ver se funciona mesmo. Isso. Então, sobre cargas elétricas. Cargas, porque são muitas. Para que tenha um efeito elétrico, tem que ter muita carga. Bom, exceto situações aí mais próximas da mecânica quântica de partículas, mas no mundo do dia a dia, você não toma choque por uma carga, você não vê faísca por uma carga, é sempre uma quantidade brutal aí, gigantesca de cargas. Então, vamos lá. Eu vou começar pela definição, como foi dada, é uma definição ainda meio complicada, né? Mas há uma relação entre, vamos dizer, a quantidade de cargas que atravessa uma certa seção, por unidade de tempo, eu estou adiantando aqui, já não pode mais, por unidade de tempo, né? Essa relação, quantos coulombs por segundo, é o que vai me dar a corrente. No nosso, como nós estamos já com a matemática um pouquinho melhor, podemos trabalhar isso aqui de maneira instantânea, um dq/dt. Tá? De forma que eu vou usar essa equação, essa expressão aqui muitas vezes. Tá? Dado um sistema que tem uma corrente I, se eu quiser saber qual a carga que passou por essa região, eu vou integrar isso aqui do tempo inicial ao tempo final. Tudo bem? Então, é só uma definição, talvez você já conheça a definição como carga por tempo, mas eu só estou colocando numa versão diferencial, é um detalhezinho a mais. Tá? Estão vendo bem essa tela ou não? Porque o meu feedback aqui, meu feedback é muito ruim. Quando eu apago aqui, sumiu. Então, peraí, sumiu porque sumiu para todos. Tá. Eu acho que está bem. Então, vamos lá. Bom, valores de quanto que vale a carga do elétron, quanto que vale o coulomb, está tudo lá na internet, não precisa se preocupar. O que eu gostaria de comentar agora um pouco da lei de Coulomb, e alguns detalhezinhos que talvez vocês, sei lá, saibam, mas não perceberam. Então, deixa eu comentar o seguinte. Então, ó, a forma do ensino médio ainda da lei de Coulomb era aquele K, Q1, Q2 sobre um R2. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais com essa expressão, sofisticá-la um pouco. Então, é aquela ideia de que eu posso trabalhar vetorialmente. Se eu tenho uma carga aqui, Q1, e aqui uma carga Q2, qual que é a força que a carga 2 percebe devido à presença da carga 1? Então, eu preciso localizar no espaço. Opa, isso aqui é horrível. A carga Q1 está em algum lugar, a carga Q2 está em algum lugar, e esse algum lugar eu defino por esses vetores posição, tá?
E uma em relação à outra, eu posso escrever como R2 menos R1. Tá? Então, a força que a carga 2 sente devido à presença de 1, vou desenhar aqui como repulsiva, é uma força que aponta para cá. Então, essa é a força, bom, eu estou falando em vetor, 2, 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos começar a completar essa equação para tornar um pouquinho melhor. As cargas são escalares, não faz sentido a carga de um jeito ou de outro apontada para cá ou para lá. A carga é um escalar, não tem jeito. Essa constante é um escalar, essa força é, como toda força, vetorial. Então, aqui eu tenho um elemento vetorial. Nosso vetor R, eu vou chamar de 2, 1, que é essa diferença R2 menos R1. Tá? Bom, existem, então, agora algumas formas alternativas de escrever isso aqui. Tá? No fundo, vou botar aqui, acho que não é bem assim que a gente escreve, mas aqui está o lado vetorial da coisa. Como é que a gente escreve isso aqui mais corretamente? Tá? Então, uma primeira maneira, que F21 é igual a K, Q1, Q2, sobre o módulo R21, multiplicado pelo versor 21. Tá? Lembra desse cara aqui? Esse é um vetor de tamanho unitário. Ele aponta aqui, ó, é esse vetor R2 menos 1, tá? Que aponta, nesse caso, para cá, porém, ele tem um módulo 1. É um vetor unitário. Opa, aqui falta um quadrado. Tá? Então, a natureza vetorial está aqui nesse denominador, porque isso aqui é tudo escalar, então a gente escreve dessa forma. Uma outra forma muito comum em livro, que às vezes confunde, é o seguinte: muitos livros escrevem F21 igual a K, Q1, Q2, sobre R21 ao cubo. Só que aqui eles colocam o vetor R21, não é normalizado. Tá? Então, por que aparece um cubo aqui na lei de Coulomb, na lei de forças? Simplesmente uma questão vetorial. Eu posso escrever, deixa eu puxar aqui, tá? Lembrando que a relação entre o versor e o vetor, tá? Então, o versor nada mais é do que o vetor dividido pelo módulo dele. Tá? Então, quando eu coloco em R ao cubo, eu tenho um vetor e eu divido aqui pelo módulo dele e coloco aqui dentro. Por isso que apareceu esse cubo. Se eu colocar o versor, eu vou dividir pelo módulo 1, que não afeta nada. Então, cuidado com essa nomenclatura de cubo aqui, porque quando eu falo aqui, isso aqui não é um versor, isso é um vetor. Tá bom? Tudo bem esse detalhe, que às vezes pode confundir em algum livro? É uma questão só de vetorial, acho que não é tão complicado, não. Vocês estão acostumados. É só mais uma atenção. Que outro ponto eu destaco aqui? Então, peraí, vamos voltar agora a essa fórmula de maneira um pouquinho mais limpa. Então, vamos escrever aqui a força. Podemos pensar só no módulo da força, vamos botar assim, que é o que me interessa. Força é igual àquela constante K, que... Opa. Professor, com licença, mas então a gente é mais comum a gente usar aquela primeira fórmula que o senhor usou com o versor, né? E com o denominador ali elevado ao quadrado. O ao cubo é mais um detalhe mesmo, uma especificidade, né? Vamos dizer, eu acho que assim ela é mais elegante, mais bonitinha. Mas na prática, a gente calcula assim, tá? Por quê? Porque eu não vou perder tempo, vamos dizer, dadas duas cargas quaisquer, localizadas por R1 e R2. Então, eu já faço esse vetor como o R2 menos R1 e já coloco R cubo. Pronto. A vida acaba sendo mais prática a conta. Conceitualmente, isso aqui é mais bonito. Opa, acho que eu estou vendo. Peraí. Consegue ver o mouse ou não? Só uma dúvida. Conseguimos sim. Consegue. Então, isso aqui eu acho que é mais elegante, mais bonito, mas isso aqui acho que acaba sendo mais prático. Mas é exatamente a mesma coisa. Ou você gasta o teu tempo dividindo o teu vetor pelo tamanho dele, pelo módulo, e acha o versor, ou você não perde o tempo aqui e vai perder o tempo depois. Não muda nada. Tá? Então,
puramente opção. Vamos ver, alguns casos, alguns livros gostam de trabalhar com R ao cubo, outros com R quadrado. Não muda nada. Então, só quero lembrar isso, que é a mesma coisa escrita de duas maneiras diferentes. Tá? Duas maneiras, entre aspas, iguais. Tá bom? Obrigado mesmo, professor. Então, vamos lá, vamos voltar. Aqui. É que a mão aqui bate, mexe tudo e me atrapalha. E eu já não tenho mais a prática aqui. Então, peraí, vamos voltar aqui. Tem que escrever essa equação, pô. Q1, cadê? Q2 sobre R2. Vamos deixar assim. Tá. Isso aqui estão acostumados. O que talvez não tenha tão acostumado é o que está aqui dentro. Vamos então abrir esse termo aqui agora, essa constante elétrica. Tá? Vocês conhecem ela já como 1 sobre 4π epsilon zero. Tá? Então já viram nessa expressão onde essa constante epsilon vai te falar quão fácil, quanto que um meio permite que uma carga informe para outra que ela está presente. Tá? Por que vamos dizer, a carga 2 sente a presença de 1? Porque alguma coisa de 1 chegou lá em 2. Houve algo teve que ser transmitido, uma informação saiu daqui e falou, olha, eu estou aqui. Nossa, então você tem sinal tal, eu vou atrair, eu vou repelir. Essa conversa, entre aspas, depende desse meio. Quão fácil é essa informação atravessar esse meio? Quem me dá isso é essa constante aqui, basicamente. Esse 4π vem de uma questão geométrica. O fato de eu ter uma carga aqui, o que acontece? O efeito que ela produz aqui em cima, aqui do lado, ou a qualquer distância R dela é o mesmo. Ou seja, o universo ele é isotrópico. Tanto faz você pegar a carga ou virar para cá ou para cá, é a mesma coisa. Tá? Isso vai sair da área dessa esfera. Imagina que a carga está aqui no centro. Numa esfera, numa casca esférica de raio R, essa área é 4πr². Esse 4π vem dessa esfericidade, dessa questão geométrica, dizendo que, olha, o universo ele é igual em qualquer direção. Tá? Simplesmente geometria. E o epsilon zero me fala quão fácil essa informação, a informação da carga 1, chega até a carga 2, ou de uma carga chega na outra. O zero em especial, ele denota que nós estamos falando de cargas no vácuo, que é a aproximação mais simples, tá? É assim que a gente começa, vamos devagar, eu tenho a carga 1, carga 2 e mais nada em volta. O sistema só tem duas cargas, o universo desapareceu, não é relevante aqui no caso. Então, esse zero corresponde sempre ao vácuo. Então, toda constante K0, ε0, μ0 em relação ao vácuo. Tá? E se não fosse vácuo? E se eu colocar duas cargas em outro meio? Bom, aí essa constante K muda um pouquinho. Rigorosamente, ela pode ser escrita de maneira mais correta como um 4π. Geralmente, a pessoa usa um Kzinho estranho aqui, ó, é um K diferente, ε0. Ou seja, isso aqui, ó, no vácuo, esse Kzinho é igual a 1. Tudo bem, voltamos à fórmula inicial. Porém, em outros meios que não é o vácuo, isso aqui não é 1. Essa constantezinha aqui é o que nós chamamos de constante dielétrica. Nós vamos falar bastante dela quando falarmos de capacitor, tá? Constante dielétrica. Ela é uma outra, vamos dizer, epsilon, o epsilon0, já modula quão fácil é uma carga informar a outra da sua presença. Tá? E esse K, mas o zero é para o vácuo. E esse K é o não vácuo. Tá? Em termos práticos, vocês já ouviram falar que essa constante dielétrica... Nossa, é difícil. Nossa. Cadê ela? Vamos apagar aqui. Que essa constante dielétrica, esse Kzinho aqui, para a água, tá? É da ordem aí de 80. Isso é um número adimensional, é só um número. O que significa
esse casinho ser 80? Tá? Para água em especial. Olha só, então agora fazer o óbvio. Esse casinho aqui, 80 é um número muito grande, tá? O vácuo é 1, esse aqui é 80. Esse 80 vai entrar aqui, ó. Vai entrar no denominador. Então ele faz com que, quanto maior for o casinho, menor é o casão, menor é essa constante. Quanto menor é essa constante, esse mesmo conjunto de carga Q1, Q2, nessa mesma distância, vão produzir entre si, tá? É uma paração e reação, uma força menor. Então, quanto maior a constante dielétrica, menor vai ser o K, menor vai ser a força entre partículas carregadas. O que significa isso? Uma coisa óbvia que vocês conhecem faz tempo. A água é um bom solvente, o tal do solvente universal. Não sei se é tanto assim, mas é um bom solvente. Quando você põe a água, ela dissolve coisas. Por que ela dissolve coisas? Porque essas coisas costumam estar ligadas por interações elétricas. E ao colocar na água, essas interações elétricas, essas forças elétricas ficam mais fracas. E se ficam mais fracas, as coisas soltam uma das outras, você dissolve. Então, lá na química, por exemplo, se você pegar o teu salzinho duro e colocar lá na água, o Na vai separar do Cl, você começa a quebrar ligações. Aí você começa a dissolver cada vez mais. Bota o açúcar, bota o café, bota o que você quiser. Então, a água tem essa capacidade aí de dissolver coisas, e a gente descreve essa capacidade por essa constantezinha aqui, essa constante dielétrica K. Tá bom? Então, ela vai, de certa forma, enfraquecer eu não posso falar da palavra campo ainda, mas dessa influência elétrica que uma carga sente devido à outra. Tá? Então, tem uma constantezinha aqui escondida, vamos dizer, o casão já tem já tem geometria e propriedades do meio escondida do vácuo, e esse mesmo cara já tem uma outra propriedade escondida aqui. Então, talvez no ensino médio vocês não tenham visto isso, mas essa é uma maneira um pouquinho mais geral de trabalhar com essa constante eletrostática, constante da lei de Coulomb. Tudo bem? Tranquilo? Quer ir? Professor, então, o casinho é a constante dielétrica, mas o casão, o nome dessa constante é algum específico? Porque o casão tinha de constante eletrostática. Ah, tá ok, professor, tá ok. É a constante que vai regular em termos de unidade e módulo, aquele lado, carga sobre R². Tá? Tanto que, por exemplo, como é que são as unidades disso? Qual que é a unidade? Vamos lá, vamos botar assim bem simples. Ó. F igual a casão Q1, Q2 sobre R². Qual que é a unidade desse casão aqui? Tá? Então, vamos lá. Se aqui eu tenho Newton, aqui eu também tenho que ter Newton. Porque aqui é força, é Newton. Então, aqui é Newton. Se aqui eu tenho Coulomb ao quadrado por metro quadrado, qual deve ser a unidade da constante eletrostática? Ela tem que ser Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Porque, olha só, simplifica, Newton é igual a Newton. Óbvio, uma igualdade, os dois lados têm que ter a mesma unidade. Tá? Então, essa constante me ajusta em termos dimensionais e também em termos matemáticos, numéricos. Tudo bem? Repare que esse casinho aqui, ó, ele é adimensional, ele não vai mudar nada isso aqui. Ele entra e sai sem mexer na unidade. Ele mexe no valor. Ele enfraquece a força. Ele descreve uma força mais fraca, mas não mexe na unidade. Então, esse aqui é adimensional, não tem aqui ó, nenhuma unidade. 80 ponto. 80 nada. É um número. Tá bom? Ok, professor, obrigadão. Tá. Uma outra observação que eu tinha aqui, bom, falando em constante elétrica, nós temos, assim, é sempre comum a gente comparar o mundo. Opa, o que eu fiz aqui? Peraí.
o mundo elétrico do mundo gravitacional. Porque a estrutura matemática, vamos botar só em módulo aqui, vamos botar em força não. A estrutura matemática é algo assim, ó, Q1, Q2 sobre R ao quadrado, aí tem um versorzinho aqui, do mundo elétrico e do mundo gravitacional, tá? Isso aqui é uma outra constante, M1, M2 sobre a distância entre elas ao quadrado, também tem um versor aqui. Tá? Então, repara que matematicamente é muito igual. Quer dizer, resolveu uma, resolveu outra, é muito parecida. Tá? Uma diferença é que M1 e M2 são sempre positivos. Não estou falando de subpartícula, de antipartícula, porque isso aí também a gravidade não seria tão importante no caso de nada normal. Tá? Então, massas sempre positivas. Então, essa força sempre é atrativa. Enquanto que aqui Q1 e Q2 podem ser positivas ou negativas. Então, cuidado com essa comparação, porque aqui sempre é positivo e aqui pode ser positivo ou negativo. Ou seja, pode ser uma força atrativa ou uma força repulsiva. Então, só um detalhe aí que essa analogia é muito boa, mas ela não é total, completa, perfeita. Tá? Um outro detalhe, bom, vamos perguntando, gente. Se tiver dúvida, vai falando, senão eu vou falar mais coisa aqui até acabar o que eu planejei aqui. Tá? Então, repara que o que eu estou tentando fazer é pegar a aula que está lá gravada e destacar alguns elementos. Não estou falando nada quase de novo, só acrescentando uma coisinha aqui, uma coisa ali, um detalhezinho, uma outra interpretação. Então, eu estou tentando complementar aquela outra aula. Tá, que é muito boa, então não tenho o que fazer. É difícil corrigir muito, não tem coisa. É ótima aquela aula, boa, eu gosto muito. Então, só estou trazendo alguns elementos e destacando algumas coisas que talvez tenham passado despercebidas. O que mais? Outra coisa fundamental que nós vamos ter que trabalhar muito é... Opa, por que eu perdi o contato aqui? Cadê meu mouse aqui? Epa. É esse aqui? Não, sumiu. Então, se sumiu, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar e abrir de novo, porque costuma funcionar. Então, deixa eu abrir aqui de novo, eu não sei o que eu fiz. Tudo bem, pessoal? Não deixem eu ficar falando aí, senão eu vou falar até... Eu quero falar pouco, mas nem sempre eu consigo. Deixa eu carregar aqui. Opa. Prontinho, deixa eu compartilhar agora, que eu acho que vai ficar fácil. Se tudo deu certo, já apareceu a telinha branca aí. Eu só não sei porque eu perdi o mouse. Poxa vida. Ah, caramba, eu estou usando aqui minha canetinha mágica, que por alguma razão ela sumiu. Que pena. Ai, então vou ter que fazer isso aqui no mouse, mas no mouse é muito ruim. Ué. Ah, não sei o que é, pessoal. Depois eu tento refazer. Então, eu vou falar a última coisa que eu queria falar. Vou interromper o compartilhamento. Lamento, não deu certo. Depois eu tento corrigir. Vou tirar esse negocinho aqui. O último ponto que eu queria falar é daquele chamado princípio de superposição. Não é difícil entender. É uma coisa muito boba, mas ela vai nos abrir um potencial de cálculo fantástico. Então, não é tão bobinha assim quanto ela parece. O que fala? Fala o seguinte. A estrutura da força elétrica, ela depende do meio, depende do 4π, depende que o universo é isotrópico. Depende daquele meio, ε0 ou um casinho ε0. Depende de duas cargas, vou chamar de Q1 e Q2, e da distância entre elas. Tá? Esse é o modo da força. Então, repara que a força que a carga 2
sente devido à presença de 1, ou uma carga J qualquer, sente devido à presença de uma carga I qualquer, depende só de I e de J, de onde está I, onde está J, qual a distância entre elas, o R, tá? E do Q1 e Q2. Não depende de uma terceira carga aqui, não. O que significa isso? Que essa é uma força que a gente chama uma força de pares. Só o par IJ que me interessa. As demais cargas, posso ter 3, 4, 5, N cargas em volta. Não interessa. O que a força 2 sente? Devido a carga 2 sente. Devido à carga 1, depende só de Q1, Q2 e da distância entre elas. Tá? O que a carga 2 sente em relação à carga 3 depende de Q1 e Q3 e da distância entre elas. Não tem nada a ver com 1. Então, é sempre em pares. Tá? Isso é muito legal, porque vai me permitir, dado uma carga qualquer, qual que é a força resultante nela? Eu posso calcular quanto que ela, qual a força que atua nela devido à carga 1 e somar vetorialmente com a força devido à carga 2 e da carga 3, e assim, 1 a 1, ou par a par, eu consigo calcular a força total naquela. Tá? Por que isso é possível? Porque nós estamos numa força de um campo aí de pares. As cargas não são tão complicadas quanto a gente. Tá? Já a interação entre a carga 1 e a carga 2 não depende da carga 3. Não é como a gente. Você vai, quando você faz alguma coisa, você quer saber o que os outros estão pensando. Nós somos bem mais complicados, mais sociáveis, ou às vezes a nossa decisão depende de quem está olhando. Nós somos bem mais complicados do que cargas. Tá? As cargas não. A interação 1, 2 não está nem aí com 3, 4, 5. É 1, 2 e ponto final. Nós não. A interação, às vezes, uma pessoa, com um contexto, depende do contexto, depende de quem está olhando, depende daquele dia, depende do que está acontecendo, depende de um monte de coisa. As cargas são simplinhas. Q1, Q2, depende só de Q1, de Q2 e da distância entre elas. Ponto. Isso nos permite escrever aquela expressão que a força resultante é a soma vetorial de forças de pares. O que vai nos ajudar daqui a pouquinho, quando a gente chegar em campo elétrico, e em transformar um sistema de N cargas num sistema de muitas cargas e transformar essa somatória de forças numa integral. Lembra que a integral é uma soma de infinitos termos. Ótimo! Então, nós vamos transformar a nossa soma de infinitos termos, ou seja, de uma coisa contínua, transformar em uma somatória integral. Por quê? Porque o princípio de superposição nos permite isso. Tá? O nosso mundo social não é assim, não, tá? Nós somos bem mais complicadinhos. Mas no mundo das partículas, elas são muito mais simples, muito mais, sei lá, ingênuas, muito mais espontâneas. Então, esse princípio de superposição, que pode ser uma declaração do óbvio, vai nos ajudar um monte daqui a pouquinho na hora de fazer cálculos de raciocinar. Tá bom? Ele fura em algumas condições, quando você tem duas nuvens eletrônicas, porque quando chega uma terceira, isso pode interferir, ou a relação entre dois planetas depende do terceiro. Mas aí já é outro nível, vamos dizer assim. O nosso mundo carga elétrica, elas são muito simples, muito simpáticas, muito fáceis de trabalhar. O princípio de superposição vai ser uma maravilha que nós vamos usar, até mesmo sem perceber, muitas vezes. Tá bom, pessoal? Então, essencialmente, o que eu tinha para mostrar era basicamente isso. Tem um outro teorema que eu falo na próxima aula, quando eu voltar a fazer funcionar essa minha plaquinha aqui. Não vou falar agora, não, porque eu precisava desenhar umas coisinhas. Tá bom? Mais alguma dúvida? Professor, só uma coisa que eu vi, eu fiquei em dúvida. Lá na aula do professor lá, ele chegou numa forma que é 1 sobre 4π vezes zero, que consiste no k, até aí tudo bem. Mas multiplica por q sobre 2 ao quadrado sobre a aceleração ao quadrado. Essa segunda parte que eu fiquei bem em dúvida. Eu estava na aula lá e eu fiquei em dúvida sobre como apareceu esse q sobre 2 ao quadrado
sobre a ao quadrado. Peraí. Não, você está trocando. Ele está pensando, então, duas cargas de mesmo valor, por isso que Q1 vezes Q2 é um Q ao quadrado. Certo. Foi um exemplo que ele trabalhou como, acho que um elétron e um positron. Esse Sei não lá, me foi. duas cargas de mesmo valor, Q e Q. O produto é Q ao quadrado. Tá? E esse A não é a aceleração, é a distância entre as duas partículas. Tá explicado. Tá? É que eu Cuidado com a letrinha, tá? então. É muito comum a gente chamar... pode acontecer da massa T, da carga X. Cuidado com as letrinhas. Nem sempre X é o que você pensava, o T é o que você pensava, e o M é o que você pensava. Então, cuidado com isso. É muito que a gente, às vezes, por falta de letra, começa a inventar letrinha e ela significa outra coisa. Mas, nesse contexto, a gente sabe que tem que envolver as cargas e a distância entre elas. Então, esse A é a distância entre as duas cargas. Tá ok então, professor. Tá? Obrigadão mesmo. Eu tinha voltado a aula para ver se eu entendi, mesmo assim, Não, professor... assim, a gente vai colocando letrinha, e naquele contexto você entende, mas se você não prestar atenção, bobeia mesmo. Tem mesmo isso aí. Tá ok, professor. Muito obrigado. O que mais, pessoal? Mais alguma dúvida? Essa aula é bem simplesinha, é uma introdução, é só um aquecimento ainda. Tá? E na aula que vem eu vou definir, então, agora essa região de influência, esse campo elétrico das partículas, tá? Que acontece a partir da força. Então, a aula que vem eu vou pegar essa mesma pressão da força de Coulomb e vou definir campo elétrico. E aí vamos começar a calcular campos elétricos. Primeiro com um sistema de partículas, depois com muitas partículas, a ponto de eu precisar usar um formalismo integral para poder somar infinitos termos. Mas isso já é uma aula que vem. Tudo bem? Por enquanto, força coulombiana, força elétrica entre dois sistemas carregados. Eu acho que é parte de uma revisão do ensino médio com um detalhezinho a mais. Tranquilos? Algo mais? Alguma dúvida a mais? Não havendo perguntas, então vou encerrar a aula. Vou acabar a gravação aqui, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui a gravação para não... Ótimo. Então, parar a gravação.